podcast Vozes em Debate tem a honra de receber Otair Souza. Muito obrigado, meu irmão, por aceitar o nosso convite. Veio de Gravatá, único e exclusivamente para participar do nosso podcast. Então é uma honra muito grande receber você aqui, meu irmão. Para uma noite maravilhosa, leveza, um papo tranquilo sobre umas questões que envolvem política, envolve segurança pública, envolve conselho tutelar, envolve a família. Gente, vai ser imperdível. Aproveitando esse nicho para lhe parabenizar por ter completado o ano ontem, né? E esse parabéns envolve toda a nossa equipe aqui do podcast, com a voz que reverbera e nos convida a escutar. Otair Souza chega para a pauta iluminar. Mas hoje o debate tem um toque especial, pois celebramos a data que é fundamental. Com profunda gratidão pela vida que nos move, de toda a equipe do Vozes em Debate, receba o nosso feliz aniversário. Que a jornada continue a brilhar, meu irmão. Seja muito bem-vindo e uma boa noite. Boa noite, Carlos. Boa noite a toda a equipe aqui do Vozes em Debate. Uma equipe bastante competente, fez esse cenário maravilhoso, essa estrutura muito bem feita, com muito profissionalismo. E agradeço o convite, agradeço as felicitações pelo meu aniversário. É uma satisfação muito grande estar aqui. Esse convite veio há cerca de 2 meses, né? A gente se organizou e hoje a gente está aqui para participar de um bate-papo leve, descontraído, o máximo que a gente puder, e que eu possa contribuir com um pouco da minha história, um pouco da minha vida, um pouco do meu conhecimento, do jeito que eu tenho aprendido com as várias participações aqui do Voz em Debate. Eu também espero que as pessoas que estejam nos assistindo agora possam também aprender um pouco, refletir um pouco mais sobre a vida, sobre várias coisas da vida. Então, muitíssimo obrigado e boa noite para todo mundo aí que está nos acompanhando. Gente, participem, façam perguntas e no final temos aqui esse brinde do Facetep, viu? Então, iniciamos da seguinte forma. Direto de Gravatá, o nosso berço, onde o coração bate mais forte. Celebramos hoje a força, a honra e o compromisso de um filho dessa terra. Com vocês, Otair Souza. Nascido na linda Vitória, mas gravataense por vocação e amor, em 28 de setembro de 1987. Filho de Dona Creuza e seu Zezinho, a casa e o alicerce. O caçula de uma grande família, com o dom de ser líder nato. Sua jornada começa no estudo público, na base que constrói. Em 2005, à luz do ProUni, abrindo as portas do direito em Caruaru. A formação que não é só lei, mas vocação para o servir. Formado em 2009 e no mesmo ano, a primeira missão no campo social, conselheiro tutelar de Gravatá, protegendo o futuro e amparando os mais vulneráveis. Meia década de serviço à comunidade, de 2011 a 2015. Não é isso, meu irmão? Exatamente. Em um tom bastante poético, consegue descrever aí um pouco da minha trajetória. Como você bem falou aí, Carlos, nasci de Vitória de Santo Antão, na verdade, que depois eu vim conhecer melhor quando eu trabalhei em Vitória de Santo Antão, no ano de 2023, mas sempre fui criado em Gravatá, né? Sempre vivi em Gravatá, terminei, por consequência, me apaixonando pela cidade, é onde eu vivo até hoje. Na verdade, nunca deixei de morar em Gravatá, trabalhei em vários lugares que a Polícia Militar me levou, mas sempre tendo o meu berço, o meu recanto, o meu acalento em Gravatá, que é a cidade que eu amo muito, é a cidade que me
me educou, que me formou, é a cidade que eu servi, sirvo e quero servir ainda mais. É a minha querida Gravatá. E aproveito e já dou um abraço grande aí, mando um abraço enorme e um abraço bem apertado, né? Um cheiro no coração de cada gravataense. Muito bem, gente. Até que o dever o chama mais alto. O concurso da Polícia Militar de Pernambuco. Hoje, ele veste a farda com dignidade e coragem, capitão da nossa força de segurança. No caminhar da fé, a Igreja Católica foi o guia. Coroinha, catequista, vicentino, juventude em pastoral. Hoje, nas oficinas de oração e vida, buscando a evolução constante. Ele se define como um eterno aprendiz. Que lição! Casado, pai de família, com o olhar sempre voltado para a boa política. Aquela que de verdade transforma a sociedade. Otair Souza, um homem que é um exemplo. Um líder que se constrói no ato, na honra e na verdade. Nossa profunda admiração e nosso muito obrigado. A sua história nos inspira a caminhar. Com todo carinho e gratidão, podcast Vozes em Debate. Assim, com essa merecida e oportuna homenagem, iniciaremos um papo com Otair Souza. Vá onde você é celebrado, não apenas tolerado. Aqui no Vozes em Debate você vai ser sempre celebrado. Boa noite, meu irmão. Seja muito bem-vindo para uma noite inesquecível. Muito obrigado, muito obrigado. Carlos Galvão. Otair, meu irmão, vamos iniciar esse nosso papo com leveza, com um pouco da sua trajetória de vida, dos seus valores e o eterno aprendiz. Otair Souza, você saiu de uma família simples, estudou em escola pública e ingressou no direito pelo ProUni. Qual é o momento de virada em sua vida que o fez acreditar que seria possível ir além da realidade inicial? E que mensagem você daria aos jovens de Gravatar que se veem na mesma situação? Bem, Carlos, tem bastante informação aí, né? Você tem bastante informação e aí a gente começa esse nosso bate-papo de hoje, né? Sim. Então, como você bem citou aí na minha trajetória, né? Eu sou de Gravatar, né? De uma família humilde, né? Meu pai um pedreiro, minha mãe é dona de casa, uma família grande, são 8 filhos ao total. E aí a gente passou algumas dificuldades que a maioria das pessoas passou e ainda muita gente passa, né? Dificuldade da questão do trabalho, que o meu pai, como um autônomo, que ele não trabalhava de carteira assinada, era autônomo, ele trabalhava para ele, então hora tinha obra, hora não tinha. A gente nunca passou fome, graças a Deus, fome não. Mas as limitações normais, a roupa ser contada, o alimento ser dividido para todo mundo também de uma forma contada. Alguns momentos eu lembro ainda criança, quando meu pai ficou desempregado, ficou sem ter trabalho. E aí uma coisa que até que eu enfatizo da parte dele, que sempre foi muito otimista, né? Meu pai, como uma pessoa de pouca instrução escolar, igual minha mãe também, né? Que trabalhou a vida todinha, minha mãe trabalhou como lavando roupa, fazendo faxina e depois parou para ajudar a cuidar da família, com meu pai somente mantendo financeiramente a família. Mas mesmo no momento de dificuldade, aí vem a primeira lição em relação à perseverança. Ele sempre dizia o seguinte, papai do céu vai dar um jeito. E olha que meu pai não é um homem religioso, no termo estrito da palavra, né? É um homem de crença e de fé. Não é religioso, mas é um homem de fé, né? Então, eu tenho lembranças de criança, ele sempre dizendo isso. Não estou com trabalho hoje, mas papai do céu vai dar um jeito. E essa frase marcou, né? Marcou. Do outro lado, a questão da educação, onde é que veio o maior incentivo da minha mãe. Minha mãe, na verdade, foi a maior incentivadora em todas as coisas que eu pensei para a minha vida. Se eu tinha um projeto de tal coisa,
Do sonho de criança, de ser jogador de futebol, até a realidade, que esse jogador não foi minha realidade, né? Mas até do sonho de criança até a realidade palpável, ela sempre me apoiou. Às vezes até sem entender, não sei se isso vai ser bom, mas ela perguntava, vai ser bom para você isso aí? Vai, se for, eu tô com você, meu filho. Então sempre teve esse estímulo. E o acompanhamento escolar, que mesmo sendo uma pessoa de baixa escolaridade, mas naquelas lições mais básicas ali, quando a gente está aprendendo a escrever e tal, ela sempre estava me acompanhando de perto e sempre indo à escola saber como é que estava o meu comportamento. Que, inclusive, aproveitando essa oportunidade, é um detalhe que a gente tem perdido. Sim. Eu conversando com pessoas que são da educação, né? Alguns amigos, inclusive educação infantil, o Fundamental 1 aí, que diz que a grande parte, vou dizer a maioria, não tenho números para isso, nem não tenho conhecimento da causa, né, na educação, propriamente dita. Mas conversando com quem tem, que fala, família que não acompanha, os pais não vão à escola para saber como é que o filho está. E minha mãe não teve a instrução, não teve nem sequer a oportunidade de ter pai e mãe perto, porque ela cresceu sem pai e mãe. Caramba. Então, os meus pais são os primeiros inspiradores de todos os sentidos. E aí eu falando da minha mãe, mas ela via nisso aí a importância e sempre me cobrava nesse sentido. Gostava de ler, desde criança eu aprendi a gostar de ler gibi, de ler o livro da escola, ler gibi. E depois aí entra quando eu começo a participar da Igreja Católica, né? E a gente começa a manusear a Bíblia. Certo. Então agora vem a vontade de ler a Bíblia ali no início da adolescência. E eu sempre fui um apaixonado pela leitura até hoje. Nunca mais parei de ler. E aí sobre que mensagem passar para a juventude, eu vou mais além. Eu vou passar uma mensagem para todo aquele que é jovem de espírito, independentemente da idade. A primeira coisa é ouse sonhar com alguma coisa. Quando a gente é criança, sonha fantasiosamente. Quando a gente fica adulto, a gente sonha, mas tem a capacidade de discernimento para sonhar com o que é possível. Sim, perfeito. Mas tem tanta coisa que é possível e a gente deixa de sonhar por desânimo, ou deixa de sonhar porque deu ouvidos a alguém que disse que você não é capaz. Não foi você que disse que não é. Olha, hoje eu não sou capaz de ser milionário. E a pessoa diz assim, não sou capaz hoje, mas amanhã eu posso ser. Eu posso trilhar esse caminho. É um caminho árduo, uma utopia mas eu posso trilhar o caminho procurando isso aí. E quando você traça um objetivo, que começa a caminhar, você já está construindo, né? Sem sombra de dúvida. E muita gente nem sequer constrói. E a mensagem disse assim, o que é que eu posso dizer? Posso dizer o seguinte, a primeira coisa, aproveita a oportunidade que você tiver. Por que eu estou dizendo isso? Nem todo mundo tem oportunidade. Infelizmente. Isso é uma verdade. Nem todo mundo tem uma oportunidade de alguma coisa que quer. Mas a mínima oportunidade que tiver de avançar, use. E leia. E estude. A gente estava conversando aqui antes, né? Você lê bastante, você lê a história da pessoa que vem para cá, você lê o tema que vai abordar. A pessoa que vem para cá tem que ler também, deveria. Por quê? Porque você, lendo, vai ampliando conhecimento e a partir do momento que está passando, está expandindo, está aprendendo mais ainda. Então, eu digo para a juventude, para você que é jovem de espírito, que está com 50, 60, 70 anos, mas é jovem de espírito, trace um caminho possível, acredite em você somente e estude, porque o estudo é o que vai levar para algum lugar. Quando a gente não tem uma riqueza de berço para administrar, a gente tem que construir. É verdade. E o caminho mais curto, para quem vem de uma classe mais pobre, mais carente, o caminho mais curto é a educação, não tem outro. Eu desconheço outro. Né? Um ou outro ali vai ter uma felicidade de botar um comércio no bairro e vai alavancando, claro que tem essas situações, né? Mas a grande maioria é por meio do estudo. É estudar, é fazer um curso profissionalizante, é um curso técnico, é um curso superior. Não precisa necessariamente ser um curso superior, mas alguma coisa que você vai evoluir tem que estudar, então não tem para onde correr. A menina,
A menina, fala menina porque a maioria é mulher, vai trabalhar com unhas, não é? Sim. Ela vai estudar. Na comunidadezinha dela lá, ela vai montar o salão, mas ela vai fazer o curso. Ela vai estudar. Se ela quiser ficar à frente, ela vai ter que estudar mais ainda. Então, a gente não tem como correr do estudo. Se quiser evoluir, onde quiser evoluir, não tem para onde correr. Então, estuda. Estuda. E aí eu falo isso porque foi esse o caminho que eu trilhei, abraçando as oportunidades que eu tive ao meu alcance. A educação, Thaís, é a única válvula de transformação social para principalmente quem é mais humilde, quem nasceu nas comunidades brasileiras. Não é verdade, meu irmão? Exatamente, é a única. E como eu estou dizendo, quem quer evoluir não tem para onde escapar. Olha, usando o exemplo do meu pai, que lê pouco, né? Escreve pouco, tudo bem. Mas para ele desenvolver a arte de construir, ele teve que estudar. Verdade. Não é? Sim. Porque não, quem estuda não é quem sabe ler, é quem observa, é quem é curioso. Eu gosto de dizer para mim mesmo que eu sou um eterno curioso. Eu não gosto de ficar com dúvida. Tive uma dúvida, hoje em dia tem isso aqui na mão, né? Que Verdade. facilita para todo mundo. Então, vai tirar a dúvida, não fica com dúvida. Lê uma palavra que não sabe o significado. Ouviu uma palavra que não sabe o significado. Pesquisa. Pesquisa o que é, não fica com dúvida. Não fica com aquela cara de que, estou entendendo e não está entendendo. Não, seja curioso onde você está. Então, meu pai teve que estudar. Teve que aprender técnicas novas. Teve que acompanhar o tempo. Aprendeu com outro que aprendeu primeiro com ele. Aprendeu com um engenheiro que falou alguma coisa. Aprendeu, né? Sempre vai ter. Aprendeu com um ajudante que viu por outro ângulo aquela obra ali e disse, é melhor fazer dessa forma. Então, você falou bem, a educação é o que move, é o que transforma. E é por isso que eu não vou cansar de repetir isso. Estude. Onde eu passo, as pessoas que eu trabalho, que eu sempre trabalhei, que eu trabalho hoje na Polícia Militar, eu sempre costumo dizer o seguinte, questione todas as coisas que você ouviu, busca a fonte, né? Forme seu pensamento do jeito que você quiser formar, a ideia que você quiser defender. Se é uma ideologia política, se é uma ideologia religiosa, se é o time de futebol, o que seja. Mas aprofunde o que você... E aprofunde o que você tem. Você não vai precisar... Eu vou virar agora especialista no meu time de futebol. Não é isso. Mas aprofunda, seja curioso, tira a dúvida, ainda mais com o instrumento aqui. Eu lembro, ainda na minha início da adolescência, que o celular não era tão popular ainda, se tinha dúvida, ia para a biblioteca. Verdade. Era dicionário. Dicionário ou Barça, né? Isso. Ou ia para a enciclopédia, para ir Sim. procurar. Aqui a gente fala, nem escreve mais, a gente fala aqui, olha, o que quer dizer tal coisa. Ele vai mostrar. Se eu pesquisar agora aqui, história de pesqueira, vai aparecer para mim. Vai falar da renda, vai falar da comunidade de Chucuru, vai falar do milagre de Simbres, exatamente. Vai falar de que mais? Tem tanta coisa para falar de pesqueira, né, Carlos? Doce, né? O doce. O doce. Vai falar, e principalmente vai falar de Carlos Galvão. Pesquisar sobre pesqueira aí, vai falar de Carlos Galvão e de Vozes em Debate também. Perfeito, perfeito. Veja como a educação transforma. A educação transformou a minha vida, transformou a vida de Otaí, transformou a vida de muitos e muitos brasileiros que nasceram na desvantagem. Perfeito. Não é verdade? Isso. Olha, só está começando. Eu prometo muito. Meu irmão, muito obrigado por estar aqui e por estar brilhantando essa nossa segunda-feira com tanto conhecimento. Eu que agradeço o convite. Otaí, existe um salto, mas também uma conexão entre ser conselheiro tutelar e ser capitão da Polícia Militar. Como as experiências na proteção dos direitos da criança e do adolescente moldaram a sua visão e a abordagem atual dentro da Polícia Militar? Há um elo entre o social e a segurança nesse recorte, nesse salto? A
Acho que tem que ler uns 5 livros de filosofia para compreender a pergunta. Olha, a pergunta é muito interessante. É bem curioso isso aí, essa aparente dicotomia entre conselho tutelar e polícia. Rapaz, aí foi perfeito. Aparente dicotomia. Uma aparente dicotomia, né? Não real. Olha, só te dizer uma coisa, que quando eu fui conselheiro tutelar, entre 2011 e 2015, na escola de formação sempre tem, às vezes demora um pouco mais, mas sempre se tem uma preocupação com a formação continuada do sistema de garantias de direitos. Então, o sistema de garantia de direitos, que não é somente o conselho tutelar, são vários órgãos. É o Poder Judiciário, é o Ministério Público, é o Conselho Tutelar, Defensoria Pública, é a Defensoria, e as polícias estão incluídas nesse meio. Então, Polícia Militar, Polícia Civil, certo? Elas estão incluídas nesse meio. E das polícias, eu vou arriscar a dizer que a Polícia Militar e Civil fazem parte desse sistema de garantia de direitos, embora isso não seja muito enfatizado. Isso é uma realidade que eu estou dizendo aqui, não é mentira, é uma realidade, não é tão enfatizado assim como deveria. Pelo menos não chega para a gente, Polícia Militar. Eu tenho um olhar dos dois lados, né? Eu tenho um olhar olhando como conselheiro, tenho um olhar agora olhando como Polícia Militar dentro desse sistema de garantia de direitos da criança e adolescente. Perfeito. Dois olhares. Tive essa oportunidade. Aparentemente antagônicos. Muita gente tem essa ideia. Porque o conselho tutelar só presta para defender bandido. Adolescente que é bandido. Então eu escutei isso demais. Escutei isso quando eu entrei na polícia. Escutei, inclusive, gente que disse para mim que eu ia mudar meu pensamento totalmente quanto ao conselho tutelar. E eu já estou para completar 10 anos de polícia militar e eu não mudei esse pensamento. Não porque eu quero ser uma pessoa travada, estática, não. Mas é porque eu vou ser moldado com argumentos ou com fatos. E eu não vejo como sendo adversários. E vou dizer por quê. Em que pesa a legislação aí, tem um monte de falha, certo? Precisa ajustar muita coisa. E eu sempre defendi uma reforma no Estatuto da Criança e do Adolescente na questão do adolescente frator. Sempre defendi uma reforma. Vai botar um sistema mais incisivo de internação. 3 anos no máximo é pouco para determinados atos infracionais. Então, o adolescente comete um ato equiparado a crime aí de homicídio, ele fica no máximo 3 anos. Realmente é pouco. E eu vou concordar com esse pensamento de que tem que reformar. Tem que reformar, sim. Mas eu sou contra a ideia de acabar tudo. Não acaba, que isso não é assim. A gente não corrige as coisas. A gente não pega uma casa deteriorada. Eu estou falando, a casa é a legislação, por exemplo. Perfeito. Eu não vou pegar uma casa que ainda está em condições de uso e vou derrubar ela todinha para construir outra. Eu vou reformar. Perfeita analogia. Vou reformar em pontos críticos, em pontos que a gente precisa melhorar, né? Exatamente. Porque a gente é assim. A gente não se autodestrói quando comete um erro grave. A gente procura corrigir esse erro, reparar, ser punido, seja o que for. A gente procura corrigir, não é acabar. Não precisa acabar, mas precisa se reformar. Isso aí, plenamente, a minha opinião é que a gente precisa realmente fazer isso. Não sei quando é que o Congresso vai debater isso, né? Com tanta polêmica, com tanta coisa, o Congresso fica parado, mas em relação a outras causas que são importantes para a sociedade brasileira. Mas que precisa ver, isso aí precisa, certo? Mas a gente não tem sentido colocar a polícia como alheio, como um órgão que não serve para nada, porque às vezes no movimento social, que é um movimento social que provocou o surgimento do Estatuto da Criança e do Adolescente. Sim. E às vezes tem essa ideia somente de que a polícia é opressora, de que a polícia só serve para isso. E não. Existe parcela que pratica opressão? Existe. Isso é um fato. Mas não são todos assim. Como existe parcela de pessoas que, debaixo do manto dos direitos humanos, quer proteger um monte de gente errada? Existe. Mas os direitos humanos não foram feitos para isso. Aliás, o desenvolvimento dele não foi com base nisso. Então, equilibrar esses extremismos, né, que é um grande desafio, e que, na minha vida, fez com que eu validasse tudo isso. Então, eu fui para a polícia e não invalidei o fato de ser conselheiro.
e se equilibra sim. Sabe por quê? Porque, vamos lá, quando uma criança ou um adolescente é vítima de violência, vamos falar na condição de vítima agora. O Conselho Tutelar tem uma atuação muito importante e incisiva. Ah, Altair, mas olha, ninguém vê o Conselho Tutelar. É o que eu mais escutei, escuto até hoje, e eu digo por um simples motivo. Porque existe uma coisa chamada segredo da atuação. Segredo é que se na justiça, se o processo envolvendo criança ou adolescente vítima é segredo de justiça, aqui, no âmbito administrativo, né, que é o Conselho Tutelar, tem o sigilo dos casos. Ele não vai sair divulgando, olha, eu atendi uma criança assim, aquela criança ou aquele adolescente que passou por aquela situação. Não é assim que funciona. Eu trabalhei muito no Conselho Tutelar, numa cidade como Gravatá, que está mais de 80 mil habitantes, e ainda só tem um Conselho Tutelar, inclusive é muito pouco. Tem que ter mais, né? Faz muito tempo que se debate isso, que tem que ter mais, porque tem que ter mais. Mas a gente viu muita coisa ali. Eu tive a oportunidade de olhar a fragilidade, a vulnerabilidade de todas as camadas sociais no Conselho Tutelar. Foi o primeiro lugar que eu vi de forma mais profunda. Porque na igreja a gente já via, mas não era de forma tão profunda. Por quê? Porque como um missionário lá da igreja, quando fazia parte dos vicentinos, né, da Sociedade de São Vicente de Paulo, a gente visitou muita comunidade, visitou levando assistência e tal, mas a gente não acessava alguns lugares que como conselheiro você acessa. E depois como policial você acessa mais ainda. Então não tem lugar dentro de uma sociedade que a polícia militar não entre, e eu vou falar do estado de Pernambuco. Não tem. Entra em todo canto. Então a gente vai ver tudo. Tudo da criminalidade, mas a gente vê também aquela sociedade que está trabalhando, que mora no morro e abre uma barraquinha na janela do quarto para sobreviver. Que abre, eu dei o exemplo da manicure aqui agora há pouco, que abre um salãozinho no terraço de casa. A gente vê essa realidade desse povo trabalhador aí, que está todo dia na labuta, e como policial você entra em todo canto, você vê tudo. E aí, quando a gente lida, como policial militar, lida com criança ou adolescente como vítima, a gente já está fazendo parte, já está efetivamente executando a parte da proteção integral da criança ou adolescente. Eu, como conselheiro tutelar, não conseguia ver isso. Aí agora, como policial, eu consigo ver. E aí vem mais. A polícia tem se preocupado muito também nas ações sociais. Muitos batalhões que eu participei, que eu trabalhei, que eu servi, faz ação social de coleta de alimentos, de coleta de cobertas para o inverno, de conhecer uma família. Olha, já teve situação da gente ir em ocorrência. O que seria uma ocorrência, a gente vê a miséria daquela pessoa ali e a gente conseguir mobilizar outros colegas de trabalho, outros colegas ali para ajudar aquela família. E, já teve casos da gente de eu mesmo fazer ofício para o Conselho Tutelar no campo social, do atendimento social. Isso. Para o Conselho Tutelar fazer o acompanhamento. Talvez seja uma família que não recebesse nenhum tipo de benefício do Bolsa Família ou outro, né? E a família passar a ser assistida também por algum programa social. Então, vejo o policial como um agente importantíssimo, além da segurança pública que você citou aí, além da atividade preventiva, né, para evitar que o crime aconteça, ou para ir atrás daquele criminoso que ainda esteja em flagrante ali, mas de olhar além. De quando você ir na casa para prender alguém que cometeu um crime, você olha os filhos ali que estão padecendo porque o pai é violento, bateu na mãe. Bateu na mulher, né, a mãe das crianças. Ou porque o próprio pai é abusador daquelas crianças. E a gente poder olhar além. Então, eu vejo muito isso também na Polícia Militar. E eu acho que toda unanimidade, alguém já disse aí que toda unanimidade é burra, né? E não somente a unanimidade de opinião, mas a unanimidade da gente achar o outro. Sim. Porque A ou B cometeu isso e o A, B, C, D ou Z cometeu certa atrocidade, todo mundo é igual. Tem que ser punido. Do outro lado também. Porque A, ou B, ou C ou D
defende, entre aspas, bandido, todo mundo pensa igual. Não, não necessariamente. Tá aí, a gente tem um diálogo muito forte na nossa sociedade. Se é a favor ou contra a diminuição da maioridade penal. Segura aí essa, e eu quero escutar a sua opinião. Enquanto Otaí vê aí essa situação, que não era nessas perguntas, mas como a gente entrou nesse consenso, o bom é esse isso. é o elemento surpresa. Esse é o elemento surpresa. Meu irmão, tudo isso é possível porque nós temos esses colaboradores, essas pessoas que acreditam no nosso trabalho e que estão aqui no dia a dia. Entre eles, nós temos aqui Daniel Filmmaker, a produção de Hollywood bem pertinho de você, doutora Eduarda Galvão, cirurgiã dentista, competência e compromisso com a saúde bucal. Essa eu confio, nessa é competente e nessa eu assino embaixo. Grapel, pontualidade e responsabilidade, localizado na rua Vigário Espinosa, número 112. Inclusive, Otaí, a Grapel foi quem desenhou, quem veio aqui e organizou todo o nosso estudo. Grapel, eternamente grato. Farmácia Tradição, cuidando de você com amor. Na Farmácia Tradição, sua saúde é nossa prioridade. Farmácia Tradição, tradição em cuidar de você. Gente, chegue lá na Tradição e diga que está assistindo o podcast Vozes em Debate, que terá um desconto especial, viu? Transforme sua beleza com Dágila Siqueira, a farmacêutica esteta que entende suas necessidades. Beleza com segurança, Dágila Siqueira. TS Engenharia e Construção, o sonho da casa própria ao seu alcance. Você sonha e a TS Construção realiza. Organização Develin Torres. Daqui a pouco continuamos com os nossos colaboradores. Otaí, meu irmão, meu amigo, o que é que você acha dessa discussão tão acalorada, não só nos nossos tribunais, mas na nossa sociedade? Principalmente quando algum adolescente menor de 18 anos está envolvido em um crime de repercussão, né? Isso. Como latrocínio. Sim. Vamos usar essa analogia aí. Particularmente, o que é que você acha desse posicionamento? Bom, boa pergunta. Veja só. O debate, a grosso modo, vamos falar assim, sem muito tecnicismo. Isso. E também é o seguinte, quando você fala... Vamos lá. A sociedade é o seguinte. Lembra quando eu falei no começo aqui? Procure entender melhor. Não tem problema ser a favor, ser contra o posicionamento que for. Agora, procure entender melhor o problema. A gente está cheio de material na internet a favor e contra, nesse exemplo que eu estou dando aqui. Então, procure aprofundar um pouco mais para saber por que uns são a favor, outros são contra, e onde é que você pode se colocar nesse meio, porque como cidadão, todo mundo tem o direito de opinar, né? Tem o direito de opinar. Sim. E eu acho muito importante essa participação. Se a gente começar a olhar somente, vamos olhar para o lado da vítima, somente, todas as vítimas, a gente vai querer reduzir para 10 anos de idade. A gente vai dizer o seguinte, não, porque é nos Estados Unidos, porque na Índia, não sei lá onde, nos países árabes e tal, não tem idade, entendeu? Andou, cometeu, pronto, corta a mão, perde a perna, é prisão perpétua, é pena de morte. Se a gente olhar por esse lado, sobretudo por quem sofreu essa violência, a gente vai olhar por isso, por esse lado, não é isso? Perfeito. E o que é que acontece? É natural do ser humano querer vingança, isso é natural, é muito instintivo. Quando a gente procura se conter por questões filosóficas ou religiosas, a gente tem algo que nos limita, que vai nos moldar, não é? Vai moldar nossa conduta, até porque isso é instintivo. Vingança é instintivo, porque a partir do momento que eu sou agredido, eu vou querer revidar, então é instintivo, certo? E o que é que acontece um certo tempo? O Estado, a gente que vivia em barbárie, vivia um matando o outro para se vingar, vivia em confusão, em conflito e guerra, a gente abre mão desse poder de punir para o Estado.
O Estado, que é uma ficção, não é? É uma ficção. Ele não existe concretamente. Ele existe porque existe um acordo com todo mundo que diz o seguinte, ó, se alguém cometer esse tipo de ato, o Estado vai resolver. Ele vai usar o poder punitivo, ele vai se vingar por mim. E o Estado, por sua vez, ele não quer que a barbárie volte. Então ele começa a botar regras que a gente pode modificar de acordo com os representantes que a gente coloca lá. Aí essa teoria todinha tem para responder se é a favor ou contra. O que é que acontece com esse debate da redução da maioridade penal? Tem uma linha que é bastante punitivista. Então, reduz para 16, reduz para 15, com base em quê? Porque o adolescente com 15 anos, com 16 anos, com 17 anos, ele tem um entendimento do que está fazendo, então ele tem que ser punido como um adulto. Certo? E a teoria que diz o seguinte, olha, só pode ser punido quem tem acima de 18, levou em conta a capacidade cognitiva do chamado homem médio. No direito penal a gente aprende muito isso. O homem médio... A formação... Ele tem a capacidade de entender que essa conduta é ilícita, ele tem consciência da repercussão desse ato. Pronto. E aí, essa teoria que ainda vigora no Brasil, que é a questão da capacidade cognitiva para entender o caráter ilícito da conduta. E essa teoria veio justamente para criar um meio termo. Dizer o seguinte, olha, a partir de que idade? Porque é o seguinte, veja, vou dar um exemplo aqui. Como hoje a gente não mede a capacidade de entendimento se é crime ou não, da gravidade do ato, pessoa a pessoa. Esse adolescente de 17 anos tem uma cabeça de 30. Esse aqui tem uma cabeça de 10. A gente não mede dessa forma, individualizada. O direito penal mede objetivamente. Eu vou entender que acima de 18 entende, abaixo de 18 não entende. Não entendo. Tem muita polêmica aí que é assunto só para... Mas, num país do tamanho do Brasil, eu estou buscando justiça. É uma pergunta que eu faço, uma pergunta retórica para todo mundo pensar. Será necessariamente que um jovem de 15 anos que vive numa das comunidades do Rio de Janeiro, nascido e criado dentro de facções criminosas, esse adolescente ele tem o mesmo entendimento daquele adolescente que vive em alguma comunidade indígena no Amazonas, isolado do mundo? Porque a legislação vale lá. Boa, excelente reflexão. Então, assim, ele tem o mesmo entendimento? Eu não estou falando aqui de homicídio, um negócio planejado, não. Estou dizendo algo impetuoso. A pessoa praticou por ímpeto, por momento de raiva, cometeu um crime assim. Ou cometeu algum crime que é de planejamento, por exemplo. Eu trabalhar como um distribuidor ali do tráfico de drogas, é algo que você faz na cabeça fria. Você aprende e executa. Isso é de cabeça fria. Mas será que todo mundo tem essa mesma capacidade? Então, eu acho que hoje no Brasil, com a estrutura que a gente tem hoje, um dia acho que a gente vai chegar nesse nível que vai ser necessário e a gente vai ter espaço para reduzir para 16 anos. Hoje eu acho que a gente não tem essa estrutura. Mas a gente pode sim criar uma estrutura de revisão do estatuto. Perfeito. Não tratar como igual. Estou entendendo. Claro que é muito complicado. Veja, o adolescente com 17 anos, 11 meses e 29 dias tem um pensamento. Quando completa 18 tem outro. Não é assim. Claro que é um debate. Poxa, como é que eu mudo minha capacidade psicológica de um dia para o outro? Não mudo, ele já estava formado, né? Tem casos que realmente merecia ser tratado como adulto. Tem. Estou falando na prática, tem. Mas vamos falar do sistema jurídico. Como é que a gente sustenta isso? Então, é um debate longo para fazer. Sim. Então, hoje eu acho que o Brasil não tem estrutura. Quando tiver, serei totalmente a favor de redução, se for possível. Hoje tem largas discussões de que é cláusula pétrea e não pode mexer nessa Constituição, mas se um dia mudar a Constituição, pode se colocar, é outro debate. Mas assim, acho que hoje a gente não tem estrutura para fazer essa reforma, não, por 1001 razões. A primeira é de justiça, e que, inclusive, a grande maioria do prejudicado vai ser somente o adolescente pobre e periférico. Perfeita resposta. Muito obrigado por a gente tratar de um tema tão sensível, mas com tanta clareza e leveza. Muito obrigado. E aqui, ó, participação tá Augusto Ferreira, boa noite. Wagner Souza, boa noite. Carlos Eduardo, grande Otaí, parabéns, meu querido. Rosiane Nascimento, parabéns, Otaí. Lígia Samara, parabéns. Cigano do Nordeste, pai do nosso irmão aqui, Daniel, boa noite, meu povo.
mais um grande podcast com outros convidados. Parabéns ao convidado. Bota aí. Tô vendo aqui a participação do meu povo lá de Derrotar, minha família. Pronto. Da Polícia Militar tem um bocado aqui. Então, no que eu não chegar aqui, meu irmão vai chegando aí, viu? Tá certo? Aqui eu tô com... Deixa eu ver... Eni Laiane, grande amigo, muito sucesso. Priscila Carla, boa noite a todos. Daqui a pouco tem sorteio, viu, Priscila? Silas Galindo, Carlos, sempre trazendo lindas histórias de vida. Verdade, meu irmão, verdade. Walter e Cibele, esse cabra é um vencedor. Maurício Jackson, Capitão Souza, grande oficial da PMPE, um exemplo como profissional e pessoa. Obrigado, meu irmão, pela participação. Cristiane Alves, grande homem. Rosângela Andrade, Otair, pessoa de luz, de caráter e de boa índole. Parabéns pelo seu sucesso pessoal e profissional. Faço minhas suas palavras. Projeto Iamarashi. Lá de Caruaru. De Caruaru, né? É. Judô, futuro de ouro. No direito, seguiu seu caminho, com coragem e saber, no pergaminho. Em Caruaru e Gravatá, também deixou seu valor, advogando com justiça, firmeza e amor. Mais voos mais altos o esperava. Josué F. Caruaru. Acho que é isso, né? José Ferreira. José Ferreira Caruaru. Josué Ferreira. Josué Ferreira Caruaru, isso mesmo. Meu amigo de faculdade aí, advogado. Ah, certo. Meu irmão, muito obrigado por estar brilhantando aqui a nossa noite. Walter e Cibele, eu estive perto no crescimento educacional e profissional de Otaí. Um exemplo a ser seguido. Vou destacar aí Walter Lisboa. Walter foi, quando eu consegui a bolsa, me inscrevi no ProUni, foi ele que me ajudou. Foi um grande professor no projeto social, quando eu fui agente jovem. Não sei nem como é que está o nome hoje, não sei se é ProJovem, mas tinha mudado para ProJovem, mas era agente jovem na época. E Walter foi conselheiro tutelar antes de mim, foi um grande mentor nessa época que eu consegui, foi o que escreveu esse texto aí, Walter e Cibele, né? Ele e a esposa. Walter e Cibele. Um grande abraço aí para o meu amigo também. Eu queria falar um por um que está aqui escrevendo, eu só destaquei Walter, que você leu o comentário dele, porque ele foi conselheiro e teve, como ele disse aí, que participou do início dessa minha trajetória. Ele disse aqui, eu estive perto no crescimento educacional e profissional de Otaí. Um exemplo a ser seguido. Doutora Eduarda Galvão, encontro de duas pessoas gigantes. Excelente bate-papo. Obrigado, meu amor. Maria está lá ligada. Eduarda, Otaí. Foi quem fez essa... Eni Laiane falou de pesqueira da minha terra. Eniline, é também a minha turma da faculdade, Eniline. Eniline, isso mesmo. Falou de pesqueira da minha terra. Simone Barbosa, que orgulho de você. Roseli Santos, Otaí, você foi um grande instrumento na minha vida. Contribuiu de uma forma muito rica no meu TCC. Foi. Roseli, exatamente. Igor, satisfação e orgulho. Capitão Igor da PM. Capitão. Pronto, Capitão Igor. Satisfação e orgulho ser da mesma turma que esse cara. Walter e Cibele, que pergunta boa. A da maioridade penal foi o que eu vi. Manuel Júnior, muito bom, capitão. Edjailson Ferreira, boa noite. Edjailson Ferreira é meu irmão de farda. Walter e Cibele aqui novamente. Você não mudará nunca. Você é ético e consciente da garantia de direitos. Vanessa Correia, parabéns. Conceição Melo, parabéns. Arlan. Clima, né? Clímaco. Policial militar. Trabalhei com ele lá em Vitória de Santo Antão. Pronto, Arlan Clímaco, parabéns. Wagner Souza, parabéns. Meu irmão, Wagner Souza é meu irmão. É seu irmão, é? Meu irmão. Eita, que honra tá recebendo aqui a família Souza. Júlio Severino da Silva Severino, grande amigo,
Vicentino, agente jovem, voluntário do CT, conselheiro tutelar e um dos melhores, grande advogado. E quem conquistou foi Pernambuco, com a vossa atuação na gloriosa Polícia Militar. Lucicleide Leide, boa noite, um exemplo de profissional. Marcela, parabéns. Marcela, grande Otair, você é uma referência, meu irmão. Isso, irmã da faculdade também. Gente, participe mais. Outra coisa, Otair, envie perguntas. Quem tiver perguntas aí. Eu queria aproveitar a oportunidade, tem Augustus Ferreira aqui que falou. Citar ações que a Polícia Militar tem feito com o objetivo de aproximar a comunidade para as ações que são feitas para garantir a segurança e bem-estar de todos. Olha, eu vou destacar aqui, eu vou falar de uma ação específica porque é feita no estado todo, que é o PROERD, né? Que é o Programa de Erradicação ao Uso de Drogas. Inclusive, eu acredito que teve aqui recentemente, aqui em Pesqueira, né? A 8ª CIPM aqui. Acredito eu que... Por que isso? Por que eu estou dizendo? Porque o ex-comandante que saiu daqui, está para sair, eu acho, o Tenente-Coronel Oliveira, tem uma atuação boa com a sua equipe nessa questão do PROERD, com o SD Danilo, que estava aqui também, que eu vi algumas postagens dele aqui na atuação aqui em Pesqueira. Eu estava acompanhando, vendo, né, essas postagens. Estou dando esse exemplo até porque a gente está aqui em Pesqueira, que é abrangida pela 8ª CIPM, se eu não estou enganado. E o PROERD tem essa atuação de trabalhar com crianças e adolescentes para erradicar o uso de drogas por eles e até o uso também dessas crianças e adolescentes no mundo do tráfico, né, da criminalidade como um todo. Então, é um trabalho que aproxima a polícia da criança, do adolescente e, consequentemente, da família toda. Tem tido vários frutos. Além de criar uma conscientização à família inteira, tem muitos casos de crimes que se descobrem com essa ação. Principalmente, infelizmente, situações de abuso sexual através da confiança que aquela criança tem com o policial que está ali na linha de frente, fazendo atividade lúdica nos encontros semanais que tem, né? Então, cria aquela confiança, a criança perde o medo da farda. Eu cresci, quando fazia alguma travessura, minha mãe dizendo que ia chamar a polícia. Quando fiquei maiorzinho, era o conselho tutelar, né? Aí terminei sendo conselheiro tutelar e depois policial. E não botei medo em criança nenhuma. Pelo menos eu acho. E aí, aproxima realmente, né? O que o amigo aí falou, tem esse trabalho que aproxima bastante da comunidade. Isso é algo muito positivo. Além de ter uma parte da filosofia da polícia comunitária, que é aproximar a polícia do cidadão, que gerar uma relação de confiança para que a população tenha com a polícia, porque realmente, como eu estou dizendo, a regra é a polícia ser amiga. A gente tem que trabalhar para a polícia ser amiga. Tem que tratar com firmeza quando tiver de ser. No risco ali, da atividade, na abordagem, num ambiente de risco, onde o policial está exposto a risco mais do que o normal, porque já é exposto a risco. Vestiu a farda, está exposto a risco, né? Então, vestiu o uniforme e está exposto a risco. Saiu de viatura, dobrou. Então, com firmeza, mas com cidadania. Com firmeza, mas com cidadania. E a polícia aqui em Pesqueira, ela está de parabéns, porque ela faz esse trabalho em todas as escolas. Tá vendo? Tanto aqui da zona urbana, como da zona rural. É um trabalho fantástico que a polícia faz aqui. De escola em escola, reúne professores, reúne pais, reúne alunos para falar sobre o tráfico ilícito de entorpecentes, da prostituição infantil e desse elo de confiança que a criança e os professores acabam tendo com a polícia. Fantástico o trabalho que a Polícia Militar faz aqui em Pesqueira. E eu queria parabenizar, em seu nome, a Polícia Militar aqui em Pesqueira. Que ótimo, fico muito feliz por isso. Tarcísio Dantas, parabéns a todos que fazem esse podcast maravilhoso. E parabéns também, só ao convidado, um exemplo de ser humano. Tarcísio Dantas, ele participa... Agradeço as palavras do Tarcísio. Ele participa toda segunda-feira
José Robson Mendes, perfeita reflexão. Robson, ele é psicólogo, trabalha comigo lá no presídio, e ele botou aqui, perfeita reflexão, do Capitão Otaí. Juraci Salles também com a gente. Gente, vamos participar. Muito obrigado por essa participação de vocês. E eu faço questão de citar cada um que está aqui, viu? Eu não quero esquecer nenhum. Aí por isso que minha querida esposa está aqui atenta. E quem está mais aqui ligado na gente é Josmo e Manu, lá em Caruaru. Estão trabalhando nessa hora no shopping, mas, Carlos, estamos aqui ligados. Né? Ótimo. Minha mãe, 85 anos, está lá em Recife, com minhas duas irmãs, estão acompanhando também a gente. Minha sobrinha. A minha família está aqui acompanhando também, minha esposa e minha filha já mandaram foto aqui assistindo. Coisa mais linda. Um beijo para vocês. Beijo para os meus pais também, que eu já falei aqui, já os homenageei aqui bastante, contando a participação na minha formação, né? Na minha formação. É verdade. O nome da esposa de Otaí é Pamela. Pamela, né? isso. Dona Pamela, muito obrigado pela participação. Uma honra saber que a senhora está aqui ligada na gente, né? E a gente estava aqui aguardando, não foi, Otaí? Estava aguardando a família completa, mas na próxima, viu? Pois muito obrigado, Dona Pamela, por estar aí nos seguindo e abrilhantando mais ainda a nossa noite. Continuando aqui com essa nossa conversa, esse papo maravilhoso, a sua atuação na Igreja Católica foi intensa, desde Coroinha até as oficinas de oração e vida. De que forma sua fé e os valores religiosos impactam suas decisões no dia a dia como capitão da Polícia Militar, especialmente em momentos de alta pressão ou desafio ético? Olha, que é uma pergunta bem profunda. Bem profunda. Bem profunda. A minha formação, comecei na Igreja Católica aos 9 anos de idade, né? Participando apenas da missa por enquanto. Depois participei da catequese. Depois que eu fiz a primeira Eucaristia, aí eu fui para o grupo de Coroinhas. E no grupo de Coroinhas eu aprendi, além dessa proximidade com Deus através dos sacramentos, né? Eu aprendi, já o início ali, já tinha disciplina de casa. Aí aprendi outra disciplina lá na igreja. A disciplina de que a túnica, né, que é aquela roupa branca que o coroinha, o padre veste também, tem a túnica, tem que estar bem passada, tem que estar limpa, a roupa tem que estar... Até porque o padre da época, o padre Cremildo, ele era bastante exigente, muito exigente. Do básico, era roupa limpa. Não importa como era a roupa, não precisava ser uma roupa alinhada, a roupa que você tiver. Agora, calça, camisa, sapato e limpo. Né? E aí começa por aí, essa questão de disciplina, de postura ali no altar que tem que ter, de comportamento. Então já foi uma escola para mim. Em seguida que eu participei, aí uma grande virada teve na minha formação religiosa e espiritual, além de tudo espiritual, foi quando eu comecei a participar dos Vicentinos, né? Sociedade de São Vicente de Paulo. É um movimento que tem o foco principal a caridade. E aí eu gosto sempre, quando eu falo em caridade, eu gosto de separar duas palavras, que a gente aprendeu isso lá. Caridade e esmola. Caridade é diferente de esmola. A gente aprendeu isso e repetiu muito pra gente. Como um adolescente ali, 12, 13, 14 anos. Esmola, você oferta, você dá a alguém, não cria nenhum tipo de vínculo. A gente até diz o seguinte, esmola todo mundo dá. Esmola todo mundo pode dar, melhor dizendo, né? Mas caridade é você, além de dar o alimento ou o remédio, o apoio material que a pessoa está precisando, é você dar o seu tempo, é você dar a sua atenção. Então a gente aprendia muito, assim, não somente os vicentinos sempre batem em cima disso aí. Não leve só apenas a cesta básica. Sente com a pessoa, bata um papo, troca uma ideia. Se tiver um cafezinho, aqui inclusive aquele café que está lá na cesta básica, ela quiser fazer, a dona Maria lá, o senhor José, quiser fazer o cafezinho, toma um cafezinho com ele. Se quiser fazer uma oração, faz. E veja, e eu lembro muito disso, era se quiser. Por quê? Porque nos vicentinos a gente não aprendeu a doutrinar ninguém. A gente não ia para lá para converter ninguém. Não, você tem que ser católico. Não.
Muitas famílias que a gente ia eram evangélicas, tinha gente que não era de igreja nenhuma, tinha gente que era da Umbanda, tinha gente que era espírita, e a gente não ia doutrinar. Porque aí é que está a caridade. Quando você simplesmente vai. Se a pessoa abrir o espaço, você fala. Se não abrir o espaço, você respeita a crença dela e pronto, está tudo certo. Né? E não é que eu sou contra doutrinar, mas eu sou contra a forçação de barra. Eu sou. Sim. Acho que você tem que deixar a pessoa livre. Você leva Jesus com a sua atitude, não é com a sua palavra. Eu vi uma frase, foi atribuída a São Francisco, não sei se foi ele, a São Francisco de Assis, que ele dizia o seguinte: evangelize sempre. Evangelize sempre. E se preciso for, com palavras. Evangelize sempre. Evangelize sempre. E se preciso for, com palavras. Ou seja, viva o evangelho que você acredita. Viva o evangelho. Se você precisar falar, porque você está falando em alguma coisa. Então, era assim, vai à casa da pessoa e leva o mantimento, a ajuda que ela precisa e conversa com ela. Dá atenção. Se ela quiser rezar, reza. Se ela não quiser, você já fez a parte, você conversou. E aí eu gosto de uma coisa puxando a outra, você falou da religião, até chegar na ligação dela com a atividade policial, né? Como é, no momento de tensão, como é que influencia isso? E aí me leva a seguinte reflexão do próprio evangelho, né? Jesus Cristo, isso é uma concepção minha, pessoal, que eu aprendi muita coisa na igreja e com senso crítico também eu desenvolvi para mim. Jesus Cristo, ele não estava preocupado primeiro, ele não estava preocupado, a missão dele principal não era nem fazer revolução política e nem prometer prosperidade material para ninguém. São duas coisas hoje que estão em voga aí, que pegam Jesus e dizem o seguinte: então, Jesus era um revolucionário político, não, Jesus era a favor da prosperidade material. Material, estou falando. Ter bens, ele não estava preocupado com nenhuma dessas duas coisas. A única coisa que ele disse: eu vim anunciar o reino. O que era o reino? O reino de Deus. Que ele falava: eu vim anunciar o reino. Né? O reino que ele disse: meu reino não é deste mundo. Então ele veio anunciar o reino. O povo voltar para o Senhor. O objetivo era esse. Sendo rico, sendo pobre, não importa. Sendo poderoso ou não. Por isso que ele pregou para todo mundo. Quando ele curou o servo do centurião romano, ele não mandou o centurião deixar de ser centurião. Quando ele foi acolhido na casa de Zaqueu, que era rico, era cobrador de impostos, ele não disse que era para Zaqueu deixar de ser cobrador de impostos. Ele somente se converteu do que ele fazia, não da profissão dele, da atividade dele. Né? João Batista, antes de Jesus, que era o precursor, né? João Batista, o que é que eu faço para conseguir a salvação? Se você tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem. Se você tiver 2 pães, dê uma a quem não tem. Esse é o reino. Ele não falou que o cara ia ficar rico, ele não disse: destrave sua mente e pense como rico que você vai ficar milionário e Jesus está te prometendo isso. Não, ele falou nada disso. Muito menos Jesus veio para fazer um exército para lutar contra o Império Romano, para derrubar o Império também, não foi para isso. Então, não vamos politizar Jesus, né? Deixa Jesus ali na missão dele, que era o reino, e o reino é para todos. É para a direita, é para a esquerda, é para cima, é para baixo, é para o rico e é para o pobre. E pronto. Mas que a gente possa partilhar o que a gente tem. E os vicentinos martelou muito sobre isso, né? Repetiu. Então, onde é que interfere isso na minha atividade policial? Quando eu comecei a entrar nas comunidades, patrulhando agora já na Polícia Militar, dentro de uma viatura com arma na cintura ou na mão, ou no patrulhamento a pé que a gente possa fazer, eu comecei a olhar o seguinte: aqui existem pessoas que fazem o mal às outras, mas aqui existem muito mais pessoas que não fazem mal a ninguém. E quando a gente aí onde a igreja, a formação religiosa, espiritual, eu gosto de falar espiritual sempre porque vai além até da religião, ela veio me ensinar olhar para todas as pessoas como seres humanos, sem perder a firmeza da minha atividade. Vou recordar, o romano lá, o centurião, continuou sendo firme na atividade dele, continuou sendo militar, continuou sendo romano, mas ele podia praticar justiça na profissão dele, ele podia
entendeu? Eu estou falando da profissão dele do jeito que ele estava, naquela condição que ele tinha. Ele não era um imperador de Roma, ele era um empregado. Ele não era o governador Pilatos, ele era um empregado. Ele era um ponta de lança. Que se um dia, porventura, tenha se convertido e deixou porque ele quis deixar. Não foi imposto, entendeu? A conversão é assim, ela não é imposta. Ela é proposta. Então você pode ser cristão onde você está. E quem não é cristão também pode ser budista, ele vai ser onde ele é, o muçulmano vai ser onde ele é, o ateu. Porque uma coisa, não acreditar numa divindade nominada, não significa que é uma pessoa ruim. Não. O presídio está cheio de cristão. Verdade. Você trabalha lá, em uma unidade prisional, e com certeza tem mais propriedade do que eu para ver quantas pessoas estão com a Bíblia na mão hoje em dia lá, ou um terço tatuado no braço, ou o rosto de Jesus. Não é? Sem e eles têm chance de conversão. Não estou dizendo que não tem, mas tem. Mas tem gente que é ateu e não comete crime. Então, assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra. É isso que eu quero dizer, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, a pessoa que tem uma fé, ela simplesmente vai viver aquilo. E aí, o que eu aprendi na igreja, eu tento, me esforço. A gente se esforça porque o caminho é árduo, é difícil. A hora falta paciência, a hora você quer desistir, a hora você se excede na sua voz, na sua fala, se excede no seu comportamento, que pode acontecer com qualquer pessoa. Mas quando a gente tem um outro lado da balança que mantém um equilíbrio, a gente, me excedi. Eu tenho que estar dentro da legalidade, da ética e da justiça. Então a religião entra aí. No momento de tensão, é lembrar sempre disso. Eu estou ali no momento de tensão, vou ter que preservar a minha vida. Isso é sagrado também. Então eu tenho que preservar a minha vida contra um risco que vier contra mim. Eu estou preservando a minha vida. Certo? Caso aconteça uma situação desse tipo, eu estou para preservar a minha vida. Em segundo lugar, eu estou para preservar a vida dos inocentes. Isso é fazer bem. Em terceiro lugar, eu não posso, dentro dessas duas circunstâncias, evitar o excesso. Porque quem condena a gente, Carlos, em tudo na vida da gente, em tudo, quem condena a gente é o excesso. A gente começa a puxar um assunto outro, mas não é. Olha, veja bem. Sim. Faz 2 semanas você recebeu aqui 2 fisiculturistas, não foi? Sim, sim. Pronto, vou dar um exemplo delas ali. Elas têm, com certeza, para estar naquele porte, elas treinam muito, sem dúvida isso. Faz dieta rigorosa, isso também a gente não tem dúvida. Faz dieta rigorosa, então abre mão de uma colherinha de açúcar no café. Não é isso? Pronto. Para ela, quando estiver competindo, ela tem que ser radical. Elas, no caso, né? Elas têm que ser radical. Nada de açúcar, nada de gordura, nada. Não é? Mas quando passar aquele período de teste, de competição, eu tenho certeza que alguma coisa que elas gostam, elas vão comer. Algumas coisas que elas gostam que vai aumentar um pouquinho ali de gordura no corpo. Elas vão se alimentar. Por quê? Porque senão a mente não aguenta. Quando você não gosta de açúcar, não gosta de coxinha, não faz falta, você não gosta. Mas quando você gosta e não come, você está sacrificando. E muito. É. E esse sacrifício a gente vai aguentar o tempo todo. Não, tem uma hora que você diz, poxa, eu me esforcei, eu vou comer. Agora, se eu passar a comer demais, é o excesso que está me fazendo. E quando eu tenho um excesso também da radicalidade, eu também sofro porque eu gosto. Porque o excesso é você fazer demais ou deixar de fazer demais alguma coisa que você gosta de fazer. Então, o excesso é que faz a gente cair, não é? O excesso faz cair. O excesso de atividade policial faz mal. A falta de atividade policial faz mal. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio que a maioria das pessoas, quando fala de segurança pública, eu estou falando a maioria das pessoas que vivem em 2 times, né? O time que é a favor, o time que é contra o excesso. Aí fica aquela opinião cega. Não, a polícia tem que fazer tudo. Não, mas a polícia não pode fazer nada. Não, tem que ter o equilíbrio, o meio termo. E quando a gente tem uma ética, um pensamento, sobretudo no meu caso, religioso, cristão, católico, a gente traz isso, traz isso para a conduta, e aí dá a atitude comedida.
Então, a religião é primordial na minha vida, pela minha formação humana, sobretudo na minha atividade policial. E eu acredito que eu estou na Polícia Militar cumprindo esse papel, essa missão na minha vida, sobretudo na minha vida, de poder, inclusive, equilibrar coisas que aparentemente são antagônicas. Caramba, que reflexão. Muito obrigado por nos trazer uma reflexão tão profunda, mas tão leve. E temos aqui mais participação. Antes de falar aqui um pouquinho das participações, vou aqui dar uma passada por os nossos colaboradores. A gente estava falando que a educação transforma e a gente tem aqui nossos colaboradores que faz a diferença nos estudantes da instituição. Uma delas é o FACETEP. Transforme seu sonho em realidade. A oportunidade que você esperava está aqui. Basta dar o primeiro passo. Temos aqui também Juraci Salles, taxista. Conforto e segurança. É só ligar a qualquer hora do dia e da noite que Juraci Salles chega lá. 87-9638-8463 e 9149-0007 para qualquer parte do país. Confia Conte, a contabilidade que você pode confiar. Rua Dom Adalberto de Freitas, 94 Centro, por trás das Americanas. Eu precisei da Confia Conte e eu digo a vocês, não me arrependi. Doutora Roberta Freitas, psicóloga infantil, neuropsicóloga, sócia do Centro Médico e Saúde e Bem-Estar, localizado aqui na Avenida Ézio Araújo. Casa da Feijoada, a melhor feijoada da cidade e região, com um tempero inconfundível, do meu irmão e amigo Alex e Fábio, e dos seus filhos Ian e Riquelme, e da sua esposa Roberta. Quando vem aqui, ó, tá aí, final de semana, com Dona Pâmela, a gente vai lá na feijoada, viu? É, Daniel? Ótimo, ótimo. Você vai gostar, viu? Muito bom. Já estou ansioso pelo retorno. Daqui a pouco tem mais dos nossos colaboradores. Aguarde aí que esses confiam no nosso trabalho e a gente devolve fazendo aquela propaganda perfeita, que todos eles cumprem com aquilo que nós colocamos aqui, viu, Altair? Todos eles cumprem com o que a gente coloca aqui. Leonildo Bezerra, Grande Souza, o cara ideal para se bater um papo inteligente. Realmente, Leonildo Bezerra. Meu amigo Leonildo. Henrique Somelo, parabéns. Esse é meu sobrinho, esse aí. É seu sobrinho, é? É. Pronto, A família toda tá assistindo. Pois aproveitem, gente. Olha, todos que estão aí nos assistindo, segue lá o nosso canal. Isso. Deixa ele mais forte, né? Vai tanto lá no Instagram como no YouTube. Lá no YouTube, acione lá o sininho. Faça isso por a gente. Esse podcast, eu costumo dizer, não é meu, é nosso. É de todos vocês. Então, nos segue lá, viu? Isaac Lima, parabéns. Bruna Rafaela Rodrigues. Otair é um homem íntegro e honesto. Estudei com ele. Isso. E sei o quanto ele é reto e ético. Parabéns, amigo. Deus te abençoe. Verdade. Bruna, isso, outra amiga da faculdade. Isaac Lima é um amigo meu da Polícia Militar, lá de Pombos. De Pombos é Isaac, da Gloriosa. Muito bem, Isaac. Renato Souza, na escuta aqui em Caruaru. Esse aí é um amigo e irmão que tem o mesmo sobrenome que eu. E inclusive o Souza dele conhece também. Justamente. Isaac Lima, parabéns, comando. Conceição Melo, parabéns. Júlio Severino da Silva Severino. Júlio de Pipia. Isso. Eu acho que é isso, né? Exatamente. De Pipia Parteira. Ser Exatamente. policial foi um sonho, desejo. Aí ele é uma pergunta que ele faz. Ser policial foi um sonho, desejo ou realização? É uma realização. Pronto, Júlio. Uma realização, meu amigo Júlio de Pipia. Também é gravataense, viu? Também gravataense. Mora em Vitória há muito tempo. É um cara muito atuante na causa da criança e do adolescente. Pois muito bem, Júlio. Muito obrigado por estar brilhantando ainda mais essa noite aqui.
Zenaide Souza, parabéns. Irmã, né? Família grande. Eu Muito falei. obrigado. Eu falei lá no começo da conversa aqui. Muito obrigado, dona Zenaide, por estar aqui com a gente. Val Souza. Irmão. Irmão também é. Muito obrigado, Val. A família realmente é enorme. E é também Valdeilson Souza, irmão, não é isso? É o mesmo. É o mesmo, né? Acho que ele escreveu. Augusto Ferreira. Capitão, acredita que sua religiosidade o ajuda e também a outros policiais a cuidarem de sua saúde mental. Eita. Tendo em vista toda a pressão relacionada à profissão policial. Valeu, Augusto. É a segunda pergunta bem interessante que ele está fazendo aí. Olha, eu digo que com certeza ajuda bastante, viu, Augustus, né? Augustus. Ajuda bastante e, embora a gente sabe que, assim, é importante se alguém tiver algum tipo de indício de depressão, de qualquer tipo de doença psiquiátrica, né, psicológica, que seja, é importante procurar o profissional de saúde, que são coisas distintas. Cuidar da espiritualidade ajuda e muito. A espiritualidade ajuda e muito. Por quê? Quando você exercita a sua espiritualidade com a sua fé, com a religiosidade, você silencia. É verdade. Você consegue parar, entrar no seu quarto, literalmente, Jesus até disse, entra no teu quarto, fecha a porta. Porque é o silêncio. Silencia. Na igreja você canta, você interage com os outros que estão na igreja ali, né? Congrega com todo mundo, na missa, no culto. Ali é o lugar do barulho. Pode louvar, fazer barulho. Agora, para conversar com Deus e ouvir bem, você tem que estar no silêncio. Então, quando você silencia, você coloca não somente, você não eleva não somente sua alma, seu espírito, mas você pode ouvir a si mesmo e você até reconhecer que a religiosidade ajuda bastante. E eu aconselho isso, sim. A pessoa que tem uma inclinação religiosa, espiritual, siga uma fé, siga de forma serena, siga de forma não fanática, siga de forma firme, mas não fanática. E olhe para si mesmo. E se tiver indício de doença, porque essas doenças são grande silenciosas, parte e psicossomáticas. Você vai sentir problema. Você vai sentir alguma palpitação, você vai sentir algum sintoma. Você vai sentir uma gastrite, cada um reage de um jeito. Então, procure atendente médico. E a religiosidade ajuda bastante a quê? A casar. Eu fazendo tratamento com a minha religiosidade, com a minha força de vontade, porque o início da cura é a vontade de ficar curado. A religiosidade ajuda nisso aí. Eu tenho fé que eu consigo, né? E que Deus me ajuda sempre. E que o Senhor está do meu lado, segurando minha mão para que eu caminhe com Ele. Ou seja, eu vou ter que me esforçar. Eu vou dizer o sim para Ele, para Deus, mas eu vou me esforçar. Eu vou atrás da cura. E isso a religiosidade, a minha religiosidade, e é para as pessoas com que eu convivo, eu passo. Que ajude sim na caminhada. Val Souza, meu irmão, falou aqui também. É irmão também, Val? É o mesmo. É o mesmo, né? É que ele está comentando um monte aqui. É o meu irmão Val. Aproveitar também aqui a oportunidade para parabenizar a Águida. A Águida é jornalista aqui da nossa cidade. Está completando um ano hoje. Águida, meus parabéns, minha querida. Ótimo. Que Deus te ilumine e esteja sempre presente no teu caminho. Gracinha lá em Santos está com a gente. Robson e Simone. Roberto Brito e Roseli. Genival lá no Rio Grande do Norte. E Genival diz muito assim, sem Jesus nem tente. Pronto, exatamente. Adson e Camila, meus compadres. Genival Poeta. Ezequiel e Dani, advogados. Cecília e Nicole também estão aqui com a gente, não é isso, Daniel? Pois, gente, vamos continuar aqui. Olha, a noite tanto passou, mas a gente ainda tem aqui um tempinho para dar uma conversada mais agora sobre a boa política. Sobre a boa política, sobre a sociedade. Você se declara um apaixonado pela boa política. Aquela que realmente transforma a sociedade. Na sua visão,
qual seria o papel fundamental das forças de segurança, como a PM, nesse processo de transformação social, para além da repressão ou manutenção da ordem? Eu tenho quase certeza que você já respondeu essa pergunta no decorrer do nosso papo. Mas quer dar mais Vamos puxar então para o lado da boa política, de um da modo boa geral. política, pronto. Isso. Que a polícia realmente ela tem essa função de contribuir com a boa política, com a boa política pública, né, que a segurança faz parte, né? Quando ela é uma garantia realmente de defesa de todos os cidadãos, e quando eu boto todos, são todos os cidadãos, né? Os cidadãos de todas as classes têm direito a ter uma segurança, né? Quando a gente se compromete a resolver uma ocorrência, quando a gente olha além daquela ocorrência também, tem essa sensibilidade de olhar além, a gente está sendo um agente de política pública eficiente. Porque a eficiência não é somente eu resolvi, não, mas eu posso indicar a resolução. Sim. Eu lembro que eu falei agora nessa nossa conversa de uma ocorrência que tinha um de menoridade ali em uma situação de vulnerabilidade, a gente caminhou para o conselho, deu ciência ao conselho tutelar. A gente fez um trabalho bem feito. Então, tem um ditado que diz que o básico funciona. Pronto, isso é o básico. Atender uma ocorrência, registrar o meu boletim de ocorrência, encaminhar para quem é de direito, não tem nada de extraordinário e muda muito. Sem sombra. E interfere bastante. Não é? Uma diligência bem feita, ela interfere totalmente na justiça social. Tá aí, foi perfeito quando disse o básico bem feito funciona. O básico como funciona? Tem um ditado que diz isso aí, funciona. O básico funciona, desde a atividade física, que é caminhar todo dia, para quem quer uma meta de perder peso, caminhar todo dia. Pronto, caminhada não é corrida, não é maratonista, não está falando nada disso não. Um fisiculturista, não, caminhou. Eu quero passar numa prova, começa estudando. Verdade. Eu quero para hoje, não. Aí você está querendo tirar o gênio da lâmpada, se tiver sorte ele sai e atende. Então, não é assim. Mas você começa a caminhada. E é a mesma coisa. Policial que trabalha bem, que vai além da ocorrência. Quando eu falo além da ocorrência, olhando quem está ali por trás, o cenário por trás, a gente consegue prender a pessoa que está cometendo o crime e consegue, de fato, proteger a sociedade. Sem pular etapas, né? E aí eu vou dar um exemplo. A atividade bem feita que protege. A atividade bem feita. Por quê? Se eu prendo um criminoso da localidade ali, daquela comunidade, e eu relato quem entregou ele, eu prendi. Mas eu garanti segurança. De forma alguma. Realmente. Se eu exponho as pessoas que passam a informação, se eu faço de todo jeito, inclusive quando eu não faço o meu boletim de ocorrência bem feito, e como a gente está no Estado democrático de direito, que chegar perante o juiz um boletim de ocorrência mal feito, o que é que vai acontecer com esse preso? Ele vai ser solto. Tem casos e casos. Muitos casos, a justiça é folgada, é frouxa, sim. É uma realidade. Mas muitos casos estão nas entrelinhas que a gente não faz o básico. Eu digo isso como policial militar, porque eu já peguei boletim de ocorrência de 3 linhas. Não tem condição de você fundamentar uma ação policial em 3 linhas. Não tem como. Não tem. Eu estou falando uma ação, não estou falando fui, diligenciei e não encontrei a denúncia. Isso é uma coisa. Eu estou falando de uma ação. De você precisar abordar, de você precisar algemar, de você precisar interferir numa briga e você fazer um boletim de 3 linhas. Não tem condição. Então, o básico que não é feito traz consequências graves, inclusive a ilegalidade de uma prisão, por exemplo. Então, é só fazer o básico, né? Que a gente participa. E a boa política, o que é a boa política, na minha concepção? A boa política é aquela que a gente debate com honestidade. Não é a boa política é quem defende o espectro da esquerda ou quem defende o espectro da direita, não. É quando você debate com razão, com educação. Com razão não é no sentido de eu estou certo, o outro está errado, não. Com racionalidade. Pedro, vou trocar a palavra. Quando você debate com racionalidade, com educação, não é? Sem precisar estar agredindo o outro, sem precisar estar desmoralizando o outro, sem precisar estar taxando o outro como o demônio e você é o Deus. Não. Você debate com racionalidade, com educação, que a gente constrói. É verdade.
Essa é a boa O política. respeito, né? É. O respeito da diversidade de opiniões. Cresce Exato. os dois. E a boa política, Carlos, eu volto naquela questão de você fazer bem feito onde você está. Porque é o seguinte, quando a gente fala em política, todo mundo vai pensar o seguinte, é partidário. Todo mundo vai pensar o seguinte, Carlos, se disser assim, Carlos diz assim, eu sou político, eu digo, oxe, Carlos, você é candidato a alguma coisa. Não necessariamente. Não necessariamente. Porque a política é como um todo. O médico que atendeu bem atendido lá na UPA, a emergência que chegou, que relatou bem, ele está fazendo uma boa política. Porque ele está usando a vocação dele para fazer o bem. Se você, meu irmão, se você, minha amiga, meu amigo, é vocacionado para a política partidária, entre. Se você não é vocacionado, mas é vocacionado a fazer parte de um conselho comunitário, uma associação de bairro, participe. Se você se sente vocacionado a ir para um sindicato de professor, sindicato, sei lá, da profissão lá do seu bairro, da atividade, entre. Se você é vocacionado a ser professor, seja um bom professor. Seja um bom agente de limpeza urbana, o gari. Sim. Seja um bom gari, um bom feirante. Porque isso é ser um bom cristão, falando do cristianismo, levando para esse lado. É isso que você vai ser um bom cidadão. É isso que vai ser um bom político, uma boa política. Cumpra seu papel, que é o básico. E se você se sente vocacionado, vá. Porque é o seguinte, as coisas importantes, muita gente demoniza. Muita gente demoniza. Por conta de uma opinião pública, vamos dizer assim, uma opinião grosseira. Sim. Todo político é ladrão. Todo policial é violento. Né? Todo rico é opressor. Todo pobre é preguiçoso. Não existe esse todo. Pronto. É esse todo que acaba com tudo. E aí restringe o que a gente se sente vocacionado a fazer. Então, se você se sente vocacionado, entre. Falo isso para a juventude, falo isso para a meia-idade, falo isso para o idoso. Se você se sente vocacionado, analise a possibilidade de participar da eleição do seu grêmio escolar, grêmio estudantil. A eleição da sua cidade. Eleição para vereador, para prefeito, para deputado. Eu não quero ser candidato, mas eu quero participar desse grupo aqui. Participe. Perfeito. E vamos parar de taxar as pessoas pelo partido que ela entra também. Sabe por que eu digo isso? Porque é o seguinte, no Brasil, o partido é somente um instrumento para ser candidato. Porque a lei exige. É verdade. Eu digo assim porque é o seguinte, a grande maioria dos partidos não segue ideologia aqui. A maioria. Exatamente. Não estou falando de todos, não. Estou Sim. falando da maioria. Não segue a sua. ideologia que ele prega no estatuto. Cada um pensa de um jeito diferente. Eu sou do partido que defende a natureza, mas eu tenho uma atitude ou outra que é contra a natureza. Então, tá só no nome, é só para ser candidato. Então, olha para a pessoa. Eu acho que o maior erro, Carlos, quando a gente fala de política partidária, por exemplo, a gente como eleitor, é quando a gente vai votar em alguém sem olhar o currículo dela. E o currículo que eu falo não é quantas formações ela fez, não. É o currículo de vida. Porque seu mané da feira, um exemplo aqui, é hipótese aqui. Seu mané da feira, ele é feirante, mas na comunidade dele, ele participa de uma atividade voluntária que ajuda centenas de crianças. Esse é o currículo do seu mané da feira. Ele tem currículo de representatividade. Agora, João, não sei das quantas, nunca participou de nada na vida, simplesmente tem dinheiro. Aí ele entra, paga uma boa campanha, de todas as formas que você imaginar, paga uma boa campanha e a gente vai e vota, porque a gente tem, entre aspas, que está aqui embaixo, olha para ele e pensa que ele é maior do que eu, então ele que tem que chegar lá e eu não. É assim que a gente pensa, mas infelizmente é assim que a gente pensa. A referência é quem está longe, não quem está dentro da nossa comunidade, dentro da nossa escola, dentro da nossa rua, no nosso bairro. A gente tem que acabar com isso aí. Se você é vocacionado, entre e valorize quem é dos seus. Aquela pessoa que tem o currículo de ação, de atitude, de pensamento, independente do pensamento que tenha. Se você concordar, vá pelo pensamento e pelo currículo dela.
Não pelo que ela diz. Ninguém é o que diz, a gente é o que a gente é. As nossas atitudes. Porque com o tempo a máscara vai cair de todo jeito. Isso é ditado que os antigos dizem e é ditado de sabedoria. Ninguém aguenta ser o que não é para sempre, não. A máscara vai cair, então não é assim dentro de casa, não é assim com a família. A gente vê isso no dia a dia da gente. Fulano, a máscara caiu. Porque ela não estava sendo ela. Aquela pessoa não estava sendo ela. Então vai cair a máscara. Então, olha o currículo da pessoa, que quem fez a vida inteira, porque ela é assim, independentemente de qualquer coisa. Olha o currículo. É verdade. E se for você, a pessoa que se sente vocacionada, entra. Por que a gente tem que deixar só... Vou usar uma aspas bem grande aqui. Por que a gente vai deixar só os ruins tomarem conta do poder? Por que só os ruins que podem ser diretor disso ou diretor daquilo? Presidente disso ou presidente daquilo? Prefeito, vereador, governador, deputado. Perfeito. Né? Então, se a gente que é bom pelas nossas ações, não é pelo que a gente fala, não. Sim. Vou repetir, é pelo que a gente faz. Não se mete, alguém vai fazer, porque não existe vácuo, não existe lacuna no poder. Conversando uma vez com... Ele vai ser preenchido de todo jeito. Conversando uma vez com uma pessoa, uma conhecida, que ela tem uma crença, né? Vou preservar a crença, mas ela tem uma crença que diz o seguinte: a gente não participa de política. É a crença desse grupo que ela participa. Sim. Porque a gente acredita que o poder não é de Deus. Poder político, né? Certo. Então, a gente, no dia da votação, a gente vai à urna e vota em branco. Porque a minha crença não me permite escolher alguém. Aí eu fiz uma pergunta. Isso faz mais de uns 20 anos que eu tive essa conversa. Eu era adolescente ainda. E mesmo assim eu fiz uma pergunta. Mas de todo jeito alguém vai ser escolhido? De todo jeito o poder vai estar constituído. Eu entendo tua crença, mas assim, de todo jeito, o que não é de Deus na sua crença, né, vai estar constituído e vai governar a gente de todo jeito. E eu e você, na sua crença, em determinada situação, vai precisar pedir uma permissão, uma concessão, uma autorização para fazer algum tipo de atividade. Se você abrir uma barraca, tem que pegar um alvará e vai ter que pedir uma pessoa que está no poder que não é constituído por Deus. Então, assim, com ressalvas à sua crença, eu quero dizer o seguinte: não existe vácuo. Alguém vai ocupar, tá certo? Então, se a gente não se candidata ou se voluntaria, quem se sente vocacionado, volto a dizer, é quem se sente chamado a isso. Faça o que você se sente chamado, sem medo de ser policial, professor, político, o que quiser ser. Se você se sente vocacionado, viva a sua vocação, até que você descubra outra. Se você não descobrir outra, vai viver para sempre fazendo aquilo que você quer. Então, viva o que você tem vontade de viver. É bom? Pronto, faça embora. Guarda essa aí para você me responder daqui a pouco. E você já deu uma lapidada nela aí, mas vamos aprofundar um pouco mais. A política muitas vezes é vista com desconfiança. Para o cidadão Otaí, que é um líder e está em contato constante com a comunidade, quais são os pilares que definem a boa política? E como podemos, como cidadãos, cobrar ou fiscalizar para que ela se concretize? Guarda aí um pouquinho, para daqui a pouco meu irmão entrar nessa seara. E aqui eu vou finalizar com os nossos colaboradores. Hotel Acauã, tradição e conforto. Faça sua reserva no melhor da cidade e região. Campo Supermercado, a maneira certa de economizar. Rua Barão de Vila Bela, 207. Henrique Motopeças, fazendo acontecer. Estamos localizados na Praça Jurandir de Brito, número 36, Centro Pesqueira. Unopar, Polo Pesqueira Anhanguera, Colégio Sensg, funcionando no mesmo espaço, 2 polos de educação, no mesmo endereço. Comece a estudar e transforme sua carreira. Talentos Estofados, o melhor estofados da cidade e região, fabricação própria. Pesqueira, Arco Verde, Belo Jardim e Caruaru. E temos aqui a MF, Metal Forte Serralharia, fabricação de portões,
estruturas metálicas, montagem e manutenção de máquinas industriais, instalação de motores. Oferecemos material de qualidade por um preço que cabe no seu orçamento. Esses são os nossos colaboradores e, mais uma vez, muito obrigado por acreditar no nosso trabalho. E temos aqui mais participantes. Líbia Siqueira, um excelente líder. Lá do 6º Batalhão. Do 6º Batalhão, ela está dizendo aqui. 6º Batalhão. Henrique Souza, parabéns, Outro guerreiro. Irmão. Outro irmão. Muito bem, foi Souza aqui, a gente também tem Souza. Viu? Deixa eu ver aqui. Isabela, parabéns, compadre. O senhor é um ótimo profissional. Aqui é a comadre. Isabela, não é isso? Na verdade, é Ziane, ela está usando aqui com certeza a rede da filha. Isabela, certo. A filha. Um grande abraço para a Ziane e toda a família. E ela botou aqui agora, né? Um pouco. Embaixo, é Ziane. Embaixo Isabela e Ziane. Leandro Matos, parabéns, grande Otaí. Jonas Clemente, grande Otaí. Esse aí é um amigão. Meus amigos. Cara verdadeiro e do bem. Jonas Clemente, espero te ver candidato a prefeito de Gravatal. Peraí, deixa eu agora começar a propaganda do homem. Jonas já foi longe. Já fui longe, prefeito. Mas a candidatura para vereador está sendo lançada hoje, né? Olha, ele já está profetizando aqui, já está determinando essa... Mas ele foi mais longe, que ele quer prefeito. Eu estou iniciando aqui como vereador. E outra coisa, gravataense, será um grande representante. Isso eu não tenho dúvida. Bruno Valentim, forte abraço, grande Otaí. Isso é cunhado. É cunhado, é? A família está participando. Está participando. Não só está assistindo, está participando. Está participando, exatamente. Mauricélia Ceinha. Cunhada parabéns. também. Cunhada também, É a família toda. Olha, gente, é a família toda. Vamos acompanhar a gente. Porque depois de hoje aí vai para 4.000 seguidores. Júlio Severino da Silva Severino. Esse é verdadeiramente cidadania para todos. Parabéns, nobre amigo. É verdade. Toma aqui, meus amigos. Tem mais alguém aí? Tá, e quer que eu refaça a pergunta ou deu para... E o interessante é que eu assisti um filme, eu esqueci, era alguma coisa, Liberdade. Aí teve uma reflexão nesse filme que eu anotei até aqui. Vê mesmo que reflexão. A única aliança possível hoje é com a consciência das pessoas. Nessa parte do filme, estava sendo debatida exatamente essa aliança para que o partido ganhasse mais força lá no país. E o representante do partido disse, né, nas palavras dele, nós estamos reunidos aqui, mas a gente não pode fazer aliança com um partido que a gente sabe que é corrupto. A gente tem que mostrar à população que a única aliança hoje possível é a consciência das pessoas. Eu achei fantástico essa reflexão. Ele respondeu, não, a gente não tem que fazer aliança para chegar ao poder sabendo que ali existe corrupção. Aí ele disse, a única aliança possível hoje é com a consciência das pessoas. Eu achei fantástica essa parte do filme. Depois eu vou procurar e eu te falo. Perfeito, perfeito. Você falou dos pilares aí. Dos pilares, exatamente. Uma boa política, né? Eu acho o seguinte, eu acho que o primeiro pilar de uma boa política é a participação das pessoas que têm um sentimento honesto. Participação. Por quê? Quando a gente tem a participação reduzida, aí literalmente é um grupo dominante que vai sempre estar ali. Livre, leve e solto. Olha só, Carlos, sobre a participação, que é um pilar, né? Participação é uma, o outro eu acredito que seja a abertura ao debate democrático. Acho que esses dois
você fez uma pergunta aqui no bate e volta bem ligeira, eu vou botar participação e abertura a um debate democrático. Porque também a participação sem essa abertura, a gente também não fez nada. Acho que a participação e a abertura ao debate democrático. Realmente, debate de ideias, debate que vai pelo convencimento, né? E a participação. Quando vou falar da classe onde a gente veio, classe mais pobre. A classe mais pobre no Brasil só conseguiu acessar essa representatividade há pouco tempo. É verdade. A gente precisa ser um profundo conhecedor de história, não. Até porque eu não sou um profundo conhecedor de história do Brasil. Conheço partes. Mas, a grosso modo, a gente vai observar o seguinte: se a gente retomar aí a Constituição de 88 e a gente olhar os constituintes lá, sei lá quantos deputados é o constituinte, que, né, se prestaram a construir essa Constituição Federal que vigora até hoje, né? Eu digo a você, eu vou dar um chute aqui, eu não sei quantos, mas eu dou um chute aqui que nem 1% chega de representação da base popular, da base do trabalhador, do cabo da enxada da época. Certo? Que até final dos anos 80 a industrialização estava ainda tendo o seu grande boom. Cada vez mais o pessoal saindo da zona rural e indo para as cidades para trabalhar, né? Então, mas ainda não estava como está hoje. Até porque a gente tem quase 40 anos aí de distância. Então, eu chuto aqui, eu me arrisco a dizer que não tinha 1% de representantes na Assembleia Nacional Constituinte, de pessoas que veio realmente da base do trabalhador. Tem uma pequena mesmo. A gente passou quase 500 anos sendo governado somente sem participação do povo. Só a elite que já era dominante desde na época. A elite política, estou falando. Então, de quando os portugueses chegaram, de quando o Brasil todo virou capitania, que cada um recebia um pedaço de terra para tomar conta como se fosse sua. Para depois vir uma república, meio lá, meio cá, que vem governador, é indicação política. Se é indicação política, isso é normal. Se é indicação política, eu vou nomear alguém da minha confiança. Isso é normal. Certo. Mas numa mentalidade em que a coisa não é pública, não era uma república de verdade, uma res pública. Certo. Não é? Era uma república de nome ainda, porque era recém-formada, mas não era do povo, não era uma coisa pública. Era uma coisa administrada por uma minoria que tinha tudo como privado. Tudo é meu, isso aqui é meu, esse território é meu, isso aqui eu vou produzir para mim. E assim o Brasil cresceu, né? Depois da República, em 1889, depois da República, a gente tem 100 anos de distância para a Constituição, considerada a mais democrática de todas. É muito tempo de somente a elite rica tomando conta do Brasil, rica e poderosa. E eu não estou com um discurso de contra rico, não é isso. Sim. Eu sou a favor da participação de todas as pessoas. A gente tem que democratizar mesmo. Democratizar é ter todo mundo na roda da conversa. É todo mundo. Então, eu estou dando chutes aqui das coisas que eu vou me lembrando. Acredito que direito sindical deve ter sido na década de 40 para cá. Estou dando chute aqui. Sei. Mais ou menos isso. A CLT de 42, 41, alguma coisa assim. Pronto. Eu CLT acredito, é 40 e 42. Com certeza depois dos anos 40. Aí veja, numa história de 500 anos, a gente tem de 40 para cá, dá 80 anos. 80 e poucos anos. Certo? Sua mãe tem 85, não é isso? Entrou lá nasceu em 40. Né? Pronto. Isso então, mesmo, eu estou bom na matemática rápida aqui. Tá. É da sua mãe para cá. Isso não é nada comparado com a história. Com a história, entre aspas, civilizada do Brasil. Ou seja, depois que foram retirando os povos indígenas para ir povoando com essa cultura da industrialização, que nasceu lá na Europa, né? Na Revolução Industrial. Exatamente, na Revolução Industrial. Então, a gente vem para cá com uma história muito recente de participação popular que vem devagarinho, e vem crescendo. Mas não, veja como é devagar. E sabe por que é devagar? Porque a gente que está aqui embaixo tem vergonha, tem medo, se sente incapaz de ter essa representação.
A gente não apoia. Olha, não vou citar nomes porque a minha ideia não é polemizar com o nome de ninguém. Mas nosso país inteiro, se a gente pegar cada estado, eu chuto aqui, que se a gente pegar cada estado da federação e procurar saber, a gente vai achar a família do governador, que é uma família tradicionalmente do meio político. Qualquer estado. Eu chuto aqui. Pernambuco faz parte disso. Não é uma crítica que eu estou fazendo, é uma análise. Sim, sim. É um grupo De oligarquia. É isso, de oligarquia. É uma família tradicionalmente da política aqui, que está governando, e uma que está fora do governo, lutando para voltar. Mas veja que é uma família, entende? Não estou personalizando sim. a situação. Eu estou dizendo isso para deixar bem claro para quem está assistindo. Não estou personalizando, isso é uma análise. É uma família que está no poder há muito tempo. De algum jeito ela está no poder. De uma cidade, de uma região. Está no poder econômico. A outra família, mesma coisa. Está numa linhagem de políticos. E, sim, e alguém que saiu lá de Simbres, vai governar quanto Pernambuco? A gente viu uma pessoa da zona rural em Bezerros. Pelo que eu sei, não conheço a história, tá certo? Não conheço, não estou fazendo propaganda para ela, mas pelo que eu sei, a prefeita de Bezerros é da zona rural. Onde tem o São João Forte lá, é Serra Negra. Serra Negra. Que bom! Se ela é de Serra Negra, se ela é filha de lá, criada lá, da zona rural, que massa! Isso é bom. Independente, você gosta ou não gosta do governo dela, não sei, não tenho ideia de como é o governo dela, mas estou dizendo o seguinte, alguém quebrou a hegemonia. Exatamente. Entende? A gente vai para um monte de cidade aí, você que estiver assistindo aí, olhe para a sua cidade e observe. O seu prefeito é de uma família tradicional, eu digo que 90% aqui vai dizer é de uma família tradicional, é a família tal, que ele é daquela família, porque o pai foi prefeito, o avô, alguém foi. Ou seja, e por que isso? Não estou dizendo que é ruim, estou dizendo que a nossa representatividade da classe daqui de baixo, do pessoal que tem uma origem humilde, demora a chegar no poder. E em todas as esferas. Vou dizer mais. Por isso que eu estou dizendo para você que hoje tem acesso a estudo, estude. Se capacite. Pare com esse pensamento de dizer, eu era mototaxista, hoje eu estou aqui nessa profissão concursada, para mim está bom demais. Não, se tiver bom, que massa. Mas assim, que você não deixe de crescer simplesmente porque está bom, porque está comparando. Participe cada vez mais das esferas de poder, sim. Não se acomode, né? Para democratizar mais ainda. Eu vou dar um exemplo aqui. Ó, pode buscar aí. Eu estou dizendo que é uma cultura. Volto a dizer, tem que ficar repetindo para o pessoal não ficar. Não estou fazendo valor. É um fato. Você vai no Poder Judiciário. Procure um juiz que veio de classe pobre. Tem. Mas é muito raro você encontrar. Isso é fato. É um fato. Isso vai acontecer mais, principalmente depois dessa democratização do ensino superior, com o ProUni, com a ampliação da Universidade Federal, um monte de lugar aí. Aí o pessoal vai, faz a faculdade, vem de origem humilde, faz a faculdade, estuda, passa para juiz, passa para promotor, para delegado, para o alto escalão das atividades judiciais ou de polícia judiciária, acho que trabalha diretamente com a justiça, não quero dizer, ou o Ministério Público. A grande maioria veio... O meu pai era médico, o meu pai era advogado, o meu pai e a minha mãe já era procurador, já era juiz. E eu lembro de uma pessoa que eu conheci, um rapaz que eu conheci, que o pai dele deve ser já aposentado, eu acho, auditor fiscal. E ele disse, o meu objetivo é ser auditor fiscal. Apanhou um monte de prova, apanhou, mas ele disse, meu objetivo é ser auditor fiscal porque eu quero ser igual ao meu pai. Veja, olha a referência dele. Que massa isso. Mas o filho do pedreiro, quando disse o seguinte, hoje eu estou na minha atividade aqui, eu sou agente de saúde. Com toda a honra que um agente de saúde tem. Mas eu disse, não, porque o meu pai era pedreiro, mas você quer ser isso para sempre? Não, eu queria fazer outro concurso. Se você quer ser isso para sempre, fique aí, se capacite, aprofunde e vá cada vez mais profundo onde você quer estar. Mas se você ainda não é o que você quer ser, a questão é, o que é que você quer ser? Você quer ser o quê? Meu sonho era ser delegado. Estude para ser delegado, cara. Não bota desculpa aí em família, porque tem filho, porque tem isso, porque tem aquilo, não. Não vá se vitimizar, não. Não.
Porque todo mundo que está lá em cima estudou com filho, estudou trabalhando, a grande parte, uma boa parte aí, estudou de algum jeito, sacrificou de algum jeito. Não tem desculpas, Não é tem verdade. desculpa. Então é o seguinte, olha e vai atrás. É a mesma coisa na política partidária, que eu digo, entra. Não é só o comerciante de grande poder econômico que pode entrar, não. Ele pode entrar e você também. Mas eu não tenho chance. Começa a construir a cultura, mesmo que você não tenha perspectiva de uma vitória eleitoral, mas você já tem uma vitória de participação, você já está participando do debate, você está saindo da inércia, porque todo mundo só vai entrar com empenho, com esforço cotidiano, vigilante, persistente, não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Vou citar um versículo bíblico, não sei a citação exata, mas Jesus disse: orai e vigiai, para não cair em tentação. A gente pode levar isso só para o lado espiritual, mas pode levar isso para a vida. Sim, sim. E minha meta é perder peso. Orai e vigiai. Porque hoje você vai ter que renunciar ao bombom. Amanhã você vai ter que renunciar ao sono para fazer a caminhada. Se você quer esse objetivo, você tem que ser vigilante todos os dias. E vacilar pouco. Quando a gente é vigilante todo dia, a gente vacila menos. Então é por aí. Então, participação e debate democrático. Discordar, mas não desrespeitar. Né? Debate democrático. Eu acho que a boa política passa por aí, e aí eu estou dando um conceito de boa mesmo, no sentido de boa política, independente do lado que você defenda. Mas se você tem participação com o debate democrático, tá certo. O caminho é isso. E aí você convence os demais com argumento. Que aí ganha a consciência das pessoas. Né? A melhor estratégia é ganhar a consciência das pessoas, não é isso? A única aliança possível A hoje... única aliança. Pronto. Ele disse, a única aliança possível hoje é a consciência das pessoas. Isso, pronto, perfeito. Meu irmão, como passou rápido. Estive aqui com essa pessoa incrível que abrilhantou demais a nossa segunda-feira, Otaí Souza. Daqui a pouco a Otaí vai escolher aqui o ganhador. É uma caneca, né, meus amores? Uma caneca linda que o Facetep nos presenteou para presentear vocês. Otaí, meu irmão, muito obrigado. Uma honra enorme te receber aqui. Que papo maravilhoso, que conversa leve, como foi agradável. A palavra é essa. Como foi agradável. E foi tão agradável que passou rápido. Eu quero que meu irmão finalize com mais uma reflexão sua, ou uma citação bíblica, ou uma experiência sua. Mas antes disso, eu quero te dizer o seguinte, meu irmão. Meu Deus, prezado Senhor, obrigado por me dar a força e a convicção para completar a tarefa que confiou a mim. Obrigado por me guiar forte e verdadeiramente através dos muitos obstáculos em meu caminho e por manter-me firme quando tudo parecia perdido. Obrigado por sua proteção e por seus muitos sinais ao longo do caminho. Obrigado por qualquer bem que eu tenha feito e sinto muito sobre o mal. Obrigado pelo amigo que fiz. Por favor, olhe para ele, assim como o Senhor olha para mim. Tá aí, meu irmão, muito obrigado por abrilhantar essa segunda-feira. Muito obrigado por se deslocar de Gravatar para vir único e exclusivamente participar aqui do podcast. Deixar sua filhinha lá, que eu sei que está adoentada, mas que Deus recupere o mais rápido possível a saúde dela. Deixar sua esposa Pamela, que era para estar aqui com a gente hoje. Deixar seus pais. Deixar o seu convívio social para acatar um pedido nosso que foi feito com muito carinho. Mas eu não tenho dúvidas que a sua participação aqui não só abrilhantou, como fez e vai fazer nos refletir muito como ser humano, como político, como policial e como homem. Muito obrigado por a sua participação mais uma vez
Eu queria que você encerrasse essa noite de hoje com uma reflexão sua, uma passagem bíblica, escolhesse aqui o nosso felizardo dessa segunda-feira. Muito obrigado de coração, meu irmão. Primeiro sorteio ou primeiro passa a mensagem? Primeiro você vai receber aqui esse nosso brinde, que é simples, obrigado. Mas é com muito Vozes carinho. em Debate. É com muito carinho que a gente está... Se Vozes em Debate aqui, olha, colocar na chave, todas as portas serão abertas agora. Com certeza. Inicie aí finalize com a reflexão e depois você tem a honra de sortear aí. Pronto, tá bom. Então eu vou trazer aqui uma frase de meu santo querido, São Vicente de Paulo. Eu, antes de falar a frase dele, dizer por quê. Eu gosto sempre de estar lendo, porque tem que ler alguma coisa para ir aperfeiçoando, para a gente executar melhor a nossa atividade, nosso serviço. E isso eu aprendi com São Vicente de Paulo, que tem uma frase que me marcou muito, que ele dizia o seguinte: formar-se bem para servir melhor. Formar-se bem para servir melhor. Então, eu acho que se a gente coloca a nossa vida a serviço, de qualquer forma, serviço de nós mesmos, serviço da nossa família e da comunidade como um todo, a gente tem que estar em constante formação. E isso é a vigilância. A vigilância é constante. Então, formar-se bem para servir melhor. Como eu disse, servir você, a sua família, ao seu convívio em geral. Então, estude aquilo que você gosta, aquilo que você se propõe a fazer, estude bastante, para que você possa servir cada vez melhor, cada vez mais com perfeição, não é? Com dedicação. Então, essa é a mensagem que eu concluo deixando e agradeço muito o convite, estou muito feliz por estar aqui. Essa é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de expor minhas ideias, opiniões, pensamentos de uma forma ampla, né? Eu faço muito isso nas rodas de conversa, converso muito, falo muito, mas de um modo mais amplo para várias pessoas que eu nem conheço, inclusive, que possam assistir. É a primeira vez, então eu agradeço essa porta que se abriu e eu acho que esse chaveiro aqui do Vozes em Debate é bem simbólico por conta disso, abrindo as portas, tá bom? E um abraço para todo mundo, obrigado pela participação da minha família, meus amigos de faculdade, da vida lá de Gravatar, de profissão, pessoal da Polícia Militar, do Conselho Tutelar que participou aí, de todo modo, de um modo geral. Muito obrigado pela participação, por ter parado para nos assistir hoje. Mas valeu a pena, eu não tenho dúvida disso, gente. Tá aqui, e agora, para ver quem ganha o brinde... o brinde Facetep. Facetep. Vamos lá, pronto. Tá aqui, sortudo, uma sortuda. Não é possível que vai ser Priscila. Augusto Ferreira. Quem fez as perguntas olha aí, aqui, ó. Olha lá aqui. E ainda tá assistindo ao vivo, gente. Tá aqui, viu? Tá aqui. Grande Perfeito. Augusto Ferreira com as suas perguntas. Ele aqui conseguiu atrair a sorte para ganhar o brinde. Muito bem. Quer se pronunciar, Augusto? Diga, eu quero é receber. Pois, gente, muito obrigado. Que Deus ilumine cada um de vocês. Que o Divino Espírito Santo caminhe com cada família e que ilumine sempre o caminho de vocês. E até a próxima segunda-feira, nesse mesmo local, nesse mesmo estúdio, e aguardando todos vocês. Já pensou em ter um estofado bonito e elegante como esse em sua casa? Aqui, na Talentos Estofados,